Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1-1 entre Inter e Flamengo, confronto direto nessa parte de cima do Brasileirão, um jogaço que ficou empatado e eu vou fazer a análise aqui nesse vídeo, beleza? Só antes de tudo já solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Eu queria destacar só uma coisinha antes, que nem eu já tinha comentado aqui no canal, eu tinha comprado dois microfones. Um que já tinha chegado faz um tempinho que eu tava testando, chegou esse outro. E eu acredito que a qualidade tenha ficado até um pouquinho melhor com esse daqui. Eu queria saber a opinião de você que acompanha regularmente aqui o canal, qual dos dois áudios fica melhor? O do outro microfone que eu vinha testando ou o desse vídeo que eu tô testando, beleza? Então vamos lá. Antes da gente aprofundar aqui no desempenho dos jogadores e de como é que foi o jogo, vamos falar como é que foram os gols da partida, né? Primeiro gol do jogo marcado pelo Flamengo, basicamente no último lance, literalmente no último lance do primeiro tempo. Eu acho que é um pênalti indiscutível, né? Um cruzamento do Ayrton Lucas, quebrou a expectativa de todo mundo. Ele mandou um tiro pro meio da área, um cruzamento muito forte. O Thiago Maia tentou fazer um lance acrobático ali, né? Tentou cortar meio que de voleio, sei lá. Bate no braço dele, é pênalti. O Alcaraz até conversou ali com o Gerson pra ver quem ia bater. O Alcaraz bateu. O Rocher até acertou o canto, mas foi uma batida muito boa, uma batida cruzada e principalmente muito forte. Não dava nem tempo dele chegar na bola. E na reta final do jogo, cara, uma desatenção do Flamengo. Não é à toa. O Inter que tava perdendo, na teoria o que tinha que acontecer era o Inter pressionar. O Flamengo tá fechadinho lá atrás segurando o placar. Mas não, o Flamengo tava lá em cima. E depois de um baita passe, se eu não me engano, do Alan Patrick, o Valência sai cara a cara, ataca nas costas da defesa e finaliza cruzado para fazer o gol de empate, tá bom? Vamos aprofundar aqui no desempenho dos jogadores, começando pelo mandante Inter, beleza? Uma coisa que vale destacar também é que o Flamengo já estava com um pouquinho de cabeça pensando no Galo, né? Que vai ter a final da Copa do Brasil, o jogo de ida, e o jogo de ida vai ser no Maracanã. Então o Flamengo vai ter que construir uma margem, vai ter que construir um placar. Se sai com um empate ou até mesmo uma derrota, se complica muito para o jogo de volta lá em Minas. Então o Flamengo foi já pensando nisso daí, poupou um ou outro jogador, mas mesmo assim é um elenco muito forte, né? Do lado do Inter, quem que eu posso destacar? Os dois laterais, eu acho que dá para destacar. O Inter finalmente encontrou uma dupla de laterais muito boa, sendo que na esquerda o Bernabé, para mim, é o melhor lateral esquerdo desse Brasileirão, tá bom? Defende bem, toma poucos gols nas costas dele e principalmente ataca muito bem, né? É, no último jogo, né, no final de semana, fez gol contra o Galo, e de novo foi bem, chegou na frente, finalizou e criou chances. Enfim, o Bernabé é muito bom lateral, de novo, para mim, é o melhor lateral esquerdo desse Brasileirão. Na lateral direita, o Bruno Gomes foi um baita achado. O Bruno Gomes que já no Vasco não era muito amado pela torcida, foi bem no Curitiba, mas um Curitiba rebaixado. O Inter contrata ele. Se eu não me engano, foi como é que era? Na pré-Olimpíadas, em que o Brasil foi eliminado pela Argentina, que o Bruno Gomes já tinha sido testado como lateral direito pelo Brasil. No Inter vinha sendo utilizado no meio de campo, o Roger testa ele na lateral direita e acha um grande jogador, tá bom? Porque o Bruno Gomes já tem as características de um volante, então ele tem uma qualidade no passe muito boa e uma marcação muito boa. Acaba que com o Bruno você perde profundidade, porque um cara é muito mais de armação do que de profundidade. Porém, como o Inter já tem o Bernabé do outro lado, isso é meio que compensado, né? Você tem quase um lateral que é ponta, o Bernabé, e do outro lado um lateral que é um armador, que é o Bruno Gomes. Então, características bem opostas que dá para ser aproveitadas da mesma forma. No meio de campo, o Rômulo, eu achei que ali talvez foi um erro do Inter, o tempo que o Rômulo ficou no jogo. No momento que o Inter volta para o segundo tempo, eu acho que já devia ter tirado o Rômulo. O Rômulo basicamente é um volante que dá muita opção entrando no meio da zaga. O Flamengo nesse primeiro tempo estava pressionando lá em cima e o Inter estava ficando esmagado, não estava conseguindo sair jogando. No momento que o Rômulo entra no meio da zaga, o Inter começa a trocar mais passes e encontrar mais espaço. Mas quando você já está perdendo o jogo, o que eu faria? Puxava o Thiago Maia para fazer essa função de primeiro volante e colocava um cara mais do meio para frente. Podia fazer justamente o que fez depois, né? Quando colocou o Valência e puxou o Alan Patrick para trás.
Não digo nem necessariamente já puxar de início no segundo tempo o Alan Patrick para segundo volante, mas tirar o Rômulo, puxava o Thiago Maia para essa primeira posição e colocava um cara mais do meio para frente. Eu acho que seria o ideal para deixar o time mais ofensivo, beleza? Mas o Rômulo nessa função de entrar no meio da zaga fez uma saída interessante, porém perdendo não faria mais sentido continuar com ele. E o Thiago Maia também não fez um bom jogo. Thiago Maia, ex-Flamengo. Do meio pra frente, o Bruno Tabata deu um cabeceio no travessão, mas fora isso não conseguiu criar muito. O Alan Patrick estava discreto, não estava conseguindo jogar muito bem, mas no segundo tempo ele mostra o porquê que ele é tão bom jogador. Ele dá assistência pro Valência, tem um lance que ele. Um ou dois lances que ele dribla os jogadores do Flamengo na área, finaliza e para no Rossi. Enfim, o Alan Patrick é diferenciado, é um dos melhores meias do Brasil. E o Wesley até tentou algumas jogadas de drible e tal, mas não conseguiu ser efetivo para criar chances perigosas. O Borré, no quesito finalização, que é o papel dele, do centroavante, não fez um grande jogo. Mas no momento, principalmente, que o Valencia entra para fazer essa função mais ofensiva e o Borré volta para circular mais, enfim, ele conseguiu gerar boas oportunidades. Conseguiu dar bons passes também, então o Borré, nesse quesito, vir de trás, conseguiu crescer na partida, principalmente quando o Valencia entrou. Fazendo essa referência mesmo, não conseguiu ir tão bem. Entraram o Bruno Henrique no meio de campo, o Wanderson no lugar do Wesley, o Valencia entrou no ataque, o Valencia entrou muito bem, não à toa o gol do empate é dele. O Cleiton entrou no intervalo no lugar do Rogel, que levou o cartão pela falta no Bruno Henrique. Cartão incontestável, deu uma tesoura no Bruno. E entrou o Gabriel Carvalho, ele eu achei que entrou mal, tá bom? Entrou no lugar do Tabata, deu acho que um, dois, três chutes, todos muito longe, tomada de decisão ruim, tá bom? Então talvez a utilização de manter o Wesley e colocar o Wanderson pela direita teria sido melhor. Ou até mesmo, que nem eu falei desse time mais ofensivo, tirava o Rômulo, colocava o Thiago Maia de primeiro volante e o Gabriel Carvalho de segundo volante. Eu acho que poderia ser uma mudança interessante para deixar o Inter mais ofensivo. Mas enfim. E do lado do Flamengo, agora, o Rossi fez um bom jogo. No gol do Valência, não acho que foi falha. Era um chute cruzado, muito forte, muito difícil. Poderia defender? Poderia, mas não é falha. A dupla de laterais do Flamengo, eu queria destacar que é muito interessante, porque você tem o Ayrton Lucas e o Alexandro, o Varelo e o Wesley. Você tem características parecidas em dois dos laterais, né? Do Ayrton Lucas e do Wesley, dois laterais muito ofensivos, e do Varela e do Alexandro, dois laterais mais defensivos. Então, o que eu acho que o Felipe Luiz vai ficar fazendo? Revezando as características. Então, o Ayrton que é mais ofensivo, o Varela que é mais defensivo. Aí você vai com o Alexandro, que é mais defensivo, e o Wesley, que é mais ofensivo. No momento que o Flamengo tiver em um jogo que estiver perdendo, precisar construir o placar, quase certeza que ele vai utilizar Ayrton, Lucas e Wesley. E no momento que ele precisar se defender, ou faz como fez contra o Corinthians, e aí vai com três zagueiros, sendo um lateral mais defensivo e o outro mais ofensivo. Em determinado momento ainda foi o Ayrton e o Wesley, por ter três zagueiros. Enfim, ele dá para mexer bastante nesse quesito laterais, porque são características opostas, justamente dos dois laterais dos dois lados, né? Enfim, o Varela marcou bem o Wesley na medida do possível, e o Ayrton participou pouco, mas quando participou, sempre gerou muito perigo por essa ponta esquerda. E vale destacar o espaço que o Ayrton tinha, né? Porque se a gente olha as opções de frente, o Alcaraz puxava muito para o meio. O Gerson caía para a direita, o Plata caía para a direita, o Bruno Henrique era mais centralizado. Então todo esse corredor da esquerda era para o Ayrton passar. E não à toa o pênalti foi assim, né? Porque ele ataca o espaço, ninguém vai estar ali, porque não ia ter ninguém justamente nessa posição, e o Ayrton atacava esse espaço. E foi assim que aconteceu o pênalti, um cruzamento por lá. A dupla de zaga, o Fabrício Bruno foi muito bem na minha visão, e o Léo Ortiz, tecnicamente, foi bem, com bons passes, mas no quesito marcação achei que não foi tão bem. No meio de campo, o Pulgar, entre altos e baixos da partida, acertou passes muito bons, conseguiu desarmes bons, mas depois errou passes bestas também, oscilou muito no jogo. O Everton Araújo eu achei que é muito bom tecnicamente, mas chega nesse momento de pressão do Inter, eu achei que ele sentiu um pouquinho o jogo. O Gerson, um segundo tempo discreto, tá bom? Fez um bom primeiro tempo, se movimentando muito. Pra mim, é o principal jogador do Flamengo hoje. Mais do que o Arrascaeta, mais do que qualquer jogador que você possa citar. Pra mim, o Gerson é o principal jogador do Flamengo na temporada, tá bom? Mas fez um segundo tempo discreto.
O Plata também foi discreto, não conseguiu fazer muitas jogadas de drible, que é a característica dele. O Alcaraz se movimentou, correu pra caramba. Já na estreia dele, tem análise aqui no canal, de quando o Corinthians ganhou do Flamengo, eu destaquei. O Alcaraz não é nenhum gênio, tecnicamente. Não é um jogador que era pro Flamengo pagar 100 milhões de reais. Mas é um cara que é muito intenso, é um cara que é muito rápido, tem um potencial físico absurdo, tá bom? Já no primeiro lance contra o Corinthians ele mostrou isso, né? Que ele sai driblando todo mundo correndo. E no jogo também mostrou isso. É um cara que se esforça pra caramba, corre muito, é aguerrido. Pra compor elenco é muito bom. Mas não é um jogador de 100 milhões que nem o Flamengo pagou. E na frente o Bruno Henrique faltou a noção de posicionamento, né? Pra um centroavante. Só no primeiro tempo ficou impedido umas 3, 4 vezes. E, enfim, faltou essa noção de posicionamento. Eu acho que sem o Pedro, o Flamengo tá sentindo muito, já que o Gabi tá longe do nível ideal, né? Então, a posição do central. E o Carlinhos não é centroavante pro Flamengo. Eu já tô comentando isso daqui no canal faz séculos. Séculos não, porque ele chegou nessa temporada. Faz meses, tá? Mas, enfim. O Bruno Henrique faltou a noção de posicionamento natural, porque ele é ponta, né? Ele não é centroavante. E foi utilizado assim muito porque foi expulso contra o Corinthians, não vai jogar a saída da final. Então era jogo para o Bruno Henrique jogar os 90 minutos mesmo. Entraram o Matheus Gonçalves, não criou muito. O Michael, jogadas interessantes até pela esquerda, mas não conseguiu ser muito efetivo. E é isso. As estatísticas. 18 chutes do Inter sendo 5 a gol, 12 do Flamengo sendo 3 a gol. Posse de bola o Flamengo teve um pouquinho mais. Faltas 14 do Inter tendo um amarelo, 10 do Flamengo tendo 4 amarelos. O Inter não teve nenhum cartão no segundo tempo, tá bom? Quem aposta vai ter percebido isso. Escanteios, 5 para cada lado, tá bom? Com esse resultado, o Flamengo na quarta colocação com 55 pontos e o Inter na quinta com 53. Era um jogo fundamental para as duas equipes. Se o Flamengo vence, iria para 57, passava o Fortaleza e poderia sonhar ainda mais com o título. E o Inter, se vence, iria para 55, passava o próprio Flamengo e entrava no G4. Então era um jogo importantíssimo para as duas equipes, principalmente para o Inter, porque jogava em casa e porque o Flamengo já está com um pouquinho de cabeça no Atlético. Então era um jogo muito mais importante, era importante para os dois. Mas na própria escalação já fica nítido que era mais importante para o Inter. Então, olhando de fora, só pelo placar, é um resultado melhor para o Flamengo. Pelo que foi o jogo e pelo Flamengo estar segurando o placar até pelo menos uns 40 do segundo tempo, é um resultado que sai bom para o Inter também, porque quase perdeu a partida e graças ao gol do Valencia no final arrancou um pontinho. Então, no final das contas, analisando de fora, sem acompanhar os 90 minutos, é um resultado bom para o Flamengo, ruim para o Inter. Analisando o que foi a partida, é um resultado ruim para o Flamengo e bom para o Inter. No final das contas, fica bom e fica ruim para os dois lados, porque pelo que foi o jogo, o Flamengo podia ter vencido e o Inter pela expectativa de jogar em casa, estádio cheio, o Flamengo misto, dava para ter vencido também. Então, no final das contas, ninguém sai 100% satisfeito, ninguém sai 100% decepcionado também. Então, um jogo que foi muito bom, teve muita intensidade, ficou nesse 1 a 1, beleza? E é isso. O craque da partida, do lado do Flamengo, eu vou destacar aqui o Rossi, fez um grande jogo. O Fabrício Bruno fez um grande jogo. ahn, o Ayrton Lucas fez um grande jogo, sempre que tocou na bola mostrou que é muito bom jogador. Vou destacar esses três, o Rossi, o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas, tá bom? O primeiro tempo do Everton Araújo também foi muito bom, do primeiro tempo do Gerson também. Mas principalmente o Ayrton, o Rossi e o Fabrício foram o jogo inteiro bem. Tudo bem que o gol do Valência foi nas costas do Fabrício, então tira o Fabrício. Ayrton Lucas e Rossi. Do lado do Inter, eu vou destacar o Bruno Gomes e o Bernabei, os dois muito bem. No momento decisivo, o Alan Patrick mostrou por que é diferenciado. E o Valência entrou muito bem, tá? Se eu fosse separar três jogadores para eleger aqui o craque da partida, eu separaria Bruno Gomes, Valência e Ayrton Lucas. Eu vou ficar entre esses três. E pra mim vai pro. Putz, é difícil, cara. Porque foi um jogo muito equilibrado. Não teve um cara que destoou assim. E você fala, putz, é o craque da partida. Do lado do Inter, eu vou destacar principalmente o Alan Patrick, pelo passe pro Valência. O Valência também, por ter feito o gol. Putz, é difícil. Já comenta aí embaixo pra você quem é o craque da partida, cara. Porque eu tô muito em dúvida. Cara, eu não sei. Vai o Ayrton Lucas, o craque da partida, mas aqui eu não tenho certeza nenhuma de quem é o craque. Poderia ser o Rossi, poderia ser o Ayrton,
próprio Fabrício. O Everton Araújo e o Gerson pelo primeiro tempo. Do lado do Inter, o Alan Patrick, o Bernabei, o Bruno Gomes, o Valência mudou o jogo. Vai o Valência. O Valência é o craque da partida. Se não fosse o Valência, o Flamengo tinha vencido. Então, o Valência é o craque da partida na minha visão. Tá bom? É isso. Então, comenta aí embaixo duas coisas. Pra você, quem foi o craque da partida. E que nem eu citei no início do vídeo, do áudio, do microfone. Isso daí vai especialmente para quem é inscrito do canal e acompanha os outros vídeos. Para você comentar qual que ficou melhor. Para eu dar sequência no melhor áudio possível, né? Enfim, é isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.